Damos por aberto nossos estudos e sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra ao nosso irmão Fábio e ele vai conduzir os estudos dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Fabinho, a palavra é sua. Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo bem, tá? Hoje eu quis trazer algo diferente para vocês, né? Como vocês puderam notar, o título do estudo desta noite, que é Explorando o Invisível, Minhas Experiências Espirituais. Então, eu montei um estudo em cima das minhas próprias experiências extrafísicas, tá? Espero que vocês gostem. Espero que seja de incentivo para vocês também buscarem ter determinadas experiências. Porque quando a gente tem experiências junto à espiritualidade, junto a outras consciências, é algo assim indescritível. E só quem vivencia tais experiências, ele sabe. É transformador. Então, eu trouxe aqui um compilado de algumas experiências, não são todas, tá? E mesmo trazendo um compilado ali de poucas experiências, já deu 67 slides, tá? Mas não se assustem porque vai ser bem rápido, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Preparei uma introdução para a gente poder começar esse nosso estudo desta noite. Então, pessoal, preparei aqui nessa pequena introdução e com muita alegria que venho trazer as experiências espirituais que mais marcaram minha vida ao longo dos anos, e jamais irei esquecer, pelo fato de que muitas delas me auxiliaram na busca pela minha verdadeira essência, contribuindo para o meu despertar da consciência. Aí coloquei uma pequena observação, tá? Tais experiências são únicas dentro de minhas próprias percepções extrafísicas. Então, rapidamente, pessoal, ninguém precisa acreditar em nada que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Como eu disse, só quem passa é que sabe, tá? Então, eu coloquei essa pequena observação aqui na introdução desse que tais experiências, elas são únicas, né? Dentro das minhas percepções, dentro do meu dizer assim, certo? Se em algum momento alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém se identificar com alguma dessas experiências que eu vou trazer aqui, quiser comentar, quiser compartilhar sua própria experiência, com vontade. Bom para a gente ter uma troca, né? Bom, vamos seguindo aqui. É, a maioria das minhas experiências, elas se deram através da clarividência, certo? Então, vamos relembrar, né, o que seria, então, essa faculdade, né, psíquica, né, ou mediúnica, como queremos chamar, de clarividência. Então, rapidamente, clarividência é a capacidade de perceber, ver ou acessar realidades que estão além dos sentidos físicos, como imagens, símbolos, pessoas, lugares ou acontecimentos de forma lúcida e voluntária, ou seja, sem estar em transe, dormindo ou em estado de inconsciência. E é bem assim que acontece comigo. Quando eu estava procurando a definição de clarividência, colocar aqui para vocês, e eu me deparei com essa explicação, eu logo refleti, eu falei, poxa, é igualzinho o que acontece comigo. Então, eu estou sempre ali, consciente, né? Estou sempre ali
vamos dizer assim, desperto, né? E esse fenômeno ele se dá tanto quando eu estou com os olhos fechados, também já aconteceu quando eu estou com os olhos abertos, ou seja, de forma voluntária, né? Sem estar em nenhum tipo de transe. Então, sempre, quando vai se iniciar algum episódio desta natureza, eu já começo a sentir no meu chakra frontal uma certa movimentação energética. E é bem perceptível, né? Eu sinto mesmo assim, uma energia envolvendo esse chakra, e eu sinto como se fosse uma leve dormência na região, na, no centro da testa. E quando isso acontece, eu sei que já está ocorrendo ali algum tipo de ativação. Então, eu não sei se alguém já sentiu dessa forma que eu estou relatando aqui, mas comigo acontece dessa forma. Às vezes eu estou fazendo alguma meditação, alguma concentração mais profunda, e eu sinto a região, né, frontal, né, da testa, onde é situado o nosso chakra, né, conhecido também como terceiro olho, né, eu sinto essa movimentação, essa ativação. Então, pessoal, vamos começar com a minha primeira experiência, tá? Então, vamos lá. Durante o silêncio da madrugada, despertei subitamente em minha cama, tomado por uma estranha sensação que pairava no ar. Percebi uma presença estranha parada na porta do meu quarto, observando-me atentamente. Só não vai ficar com medo, hein, Gilberto? Só lembrando, pessoal, que essas experiências aconteceram ao longo da minha vida, da minha adolescência, no início da minha vida adulta, e foram se estendendo, tá? Elas esporadicamente, não era todo, não, elas não aconteciam assim, direto, sabe? Eram momentos chaves ali, do ano passado para cá, e elas começaram a se intensificar. Eu senti uma certa, vamos dizer assim, eu comecei a desenvolver um pouco mais da clarividência, certo? Então, pessoal, neste episódio em questão, acabei de relatar para vocês, eu estava dormindo, né? Como acabei de ler aqui, e quando eu olhei para a porta do meu quarto, isso eu estava de olho fechado, tá? Mas eu estava vendo, eu estava consciente, né? Observando todo o quarto ao meu redor. Aí eu me deparei com uma figura, assim, bem parecida com essa. Não, era bem assim mesmo. Ele era, assim, estava completamente totalmente escuro, e os olhos dele pareciam brilhar. Parecia que tinha um farol aceso, vamos dizer assim, né? Tava, ele estava ali brilhando. Ó, a Helene já ficou com medo, ó. Ó, gente, já tô falando, hein? As primeiras experiências, bom, não vão assustar, não vão assustar, vai que eles começam a se debanar aí do tudo, né, Gilberto? Então, só que o interessante é que quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, começou a meio que esconder. Tá vendo ali que tem tipo um batente na porta ali, procurando reproduzir fielmente, ele meio que começou a ele se escondeu foi, e sumiu, tá? Então, essa foi uma experiência bem legal, só
frisando aqui para vocês que eu não fico com medo, viu, pessoal? Para mim, tranquilamente essa experiência aí. Se alguém quiser falar, a Helena já está falando, quer falar alguma coisa, Judé? Não, família. Então vamos continuando aqui. Mais uma. Em meio à tranquilidade da noite, após adormecer em busca de repouso, acordei de forma súbita e me vi diante de uma presença incomum. À minha frente estava uma figura que lembrava um mago, cercado por uma aura de sabedoria e mistério. Essa experiência também foi fantástica e a figura que eu observei que eu, por que que eu cheguei na conclusão que era um mago? Porque era bem parecido com essa imagem aqui, tá? E vi o rosto dele, era igualzinho isso aí, imagina isso aí na sua frente, tá? Ele tinha um cajado nas mãos, né? E ele estava bem assim mesmo, olhando para mim fixamente. Estou eu olhando para ele olhando para mim, eu olhando para ele e ele olhando para mim. Aí, não sei se vocês estão reparando ali atrás, como se fosse um portal. Essas experiências duram segundos, viu, pessoal? Não é? Só lembrando, não tem interação nenhuma, é só visual mesmo. Aí ele abriu como se fosse um portal, eu falei que era um portal, atrás dele. Aí ele deu um passo para trás assim, tchum, ele sumiu no portal e o portal, tum, fechou. Aí eu voltei a dormir, tranquilamente. Registrei a experiência, não sei quem é, não teve uma explicação ali, mas achei também bem interessante trazer essa experiência para você. No seguinte, que à vontade que vocês quiserem falar. Ixi, agora essa aqui, não sei não, hein, Gilberto? Certa noite acordei abruptamente e me deparei com um espírito que me observava fixamente. Para minha surpresa, sua forma começou a se transformar, tomando a aparência de uma aranha gigantesca, que rapidamente avançou em minha direção como se fosse me atacar. Essa daí. Então, a cena foi mais ou menos parecida com ela. Era uma aranha grande, cara. As costas dela batiam no teto do quarto. Eu olhei assim para a porta, né? com- né, Tinha um espírito ali observando. Ele também era totalmente escuro. Aí ele se transformou nessa aranha e ele avançou assim, acima de mim, sabe? Eu fiquei olhando para aquilo, fiquei numa boa. Acho que, acho que não, assim, não fez o efeito, acho que ele esperava, né? Na hora que a aranha avançou assim, desapareceu, eu fiquei até dormir. Não boa, Gilberto. É, dá uma Mas, sensação, quando é com a gente, dá uma sensação e opa. E aí depois até a gente desprender dessa sensação, desse claro, não, episódio. gente, eu fui para trás assim do corpo, né? Porque, né, pô, imagino, né? Mas é assim, não fiquei com medo, não saí gritando pela casa, não saí pedindo socorro, pedindo ajuda, foi tranquilo, porque eu já estava acostumado, né, com alguns desses episódios onde a clarividência se ativava, né? Mas enfim, vamos continuar. E se vem se identificar alguma experiência, tá, pessoal? Pode falar. Próxima. Agora esse daqui foi. Bom, em uma tarde de minha adolescência, adormeci em minha cama e fui conduzida a um estado de sonho lúcido. Foi então que diante de mim manifestou-se o espírito de uma mulher cuja presença me causou profundo temor e medo.
Aqui eu estava no início da minha adolescência, eu não tinha conhecimento, né, que eu tenho agora. Eu nem sabia o que era doutrina espírita, enfim, não sabia de nada. Um adolescente comum, né? E nesse caso, eu estava dormindo e eu estava sonhando. Nesse sonho, era um sonho de eu estava numa festa de aniversário de um amigo meu. E de repente o sonho sumiu, apareceu uma figura assim, é, idêntica a essa, mesmo vestido. Eu não vi o rosto porque o cabelo estava tudo na cara. Só que assim, cara, que nem eu. Mas só, Eliane, quando eu tive essa experiência, esse filme ainda nem tinha sido lançado, tá? E eu fiquei com tanto medo que ela começou a andar lentamente, né? Eu não vi encontro, e eu tentando ir para trás, eu não consegui. Aí o que que aconteceu? Quando eu consegui sair desse processo, aconteceu isso aqui, ó, né? E ao despertar dessa experiência, eu percebi que meu corpo estava totalmente mobilizado, um fenômeno que hoje também é conhecido como catalepsia projetiva. Rapidamente, o que seria a catalepsia projetiva? Eu já tive várias vezes catalepsia projetiva, viu, pessoal? Não foi a primeira vez. A catalepsia projetiva é um estado em que a consciência está desperta, mas o corpo físico permanece adormecido e imóvel. A pessoa não consegue se mexer, nem falar. Esse fenômeno acontece no momento da saída ou retorno da consciência ao corpo durante uma experiência de projeção astral ou desdobramento espiritual. Então, na hora que eu consegui me libertar, vamos ver assim, dessa mulher, desse episódio, na hora que eu acordei na cama, eu estava completamente paralisada. Eu tentava gritar, a voz não saía. Eu tentava abrir o olho não abria, mas eu estava enxergando tudo estava enxergando o quarto ali, mas eu estava parecia que tinha uma cola no meu olho. Você tenta mexer o braço, você tenta mexer a perna, você está paralisado. É uma sensação assim que até hoje, quando acontece comigo, eu mesmo tendo conhecimento, é uma sensação bem complicada. Mas foi mais ou menos assim que aconteceu. Essa mulher, vamos dizer assim, esse espírito em questão, ela apareceu para mim duas vezes, seguindo este mesmo processo, em épocas diferentes. Mas aí depois ela nunca mais apareceu e até hoje não sei quem que era e também, né, não quero nem saber. Então vamos lá, o Gilberto, a Helene levantou a mão. Fala aí, Helene. Vamos Ô, gente, eu acho que quando acontece alguma coisa assim, não dá tempo nem de sair para fazer um aerolim, né? Rapaz, pelo amor de Deus, dá aquela. O ar nem vem. Jesus amado. Já É, aconteceu comigo algumas vezes também, pelo amor de Deus. sim, Até então. de lembrar é ruim. Esses dias atrás aconteceu comigo ali, só que às vezes eu tento deixar para ver se eu saio do corpo, mas às vezes, porque isso é um fenômeno que antecede a saída, uma projeção astral consciente, ou é o retorno. Ou você já está retornando ali. Tá? Bom, vamos seguindo aqui. Vocês estão vendo é que só tem experiência boa, né?
Mas daqui a pouco vai chegar as boas. Em uma noite de outono, enquanto dormia em meu quarto, despertei e percebi a presença silenciosa do espírito encarnado de uma mulher que me observava em profundo silêncio. Vejam bem, espírito encarnado, viu, Gilberto? Por quê? Então a cena era mais ou menos essa daqui, ó. Vou lá dormindo, a hora que eu olhei, ó a criatura assim, olhando para mim. Por que o espírito encarnado? Porque eu conhecia a pessoa, conhecia a mulher, ou melhor, conheço a mulher, e ela é viva até hoje, viu, gente? Ela não desencarnou, não. Tá? Eu cheguei a encontrar ela, se eu não me engano, é, depois desse episódio, mas assim, ela não relatou nada, também não falei nada, ficou elas por ela. Cada um hoje em dia está seguindo a sua vida. Mas foi um fenômeno diferente, né? Que não era um espírito desencarnado. Umas outras experiências que eu relatei aqui para vocês até agora, era um espírito encarnado. Interessante. Então, esse fenômeno, ele acontece, né? Ou seja, é uma projeção da consciência, né? Que é o fenômeno em que o eu verdadeiro se desprende do corpo físico, né? De forma consciente e lúcida, utilizando um corpo sutil, como o perispírito ou psicossoma. Nessa experiência, a pessoa mantém percepção, raciocínio e liberdade para interagir com realidades além do plano físico. Eu não sei se ela estava consciente ou inconsciente, né? Mas, enfim, na hora que eu bati o olho nela, eu já identifiquei na hora, né? Poderia ser um espírito se passando por ela? Sim, mas eu acredito que foi ela mesma, porque isso aconteceu uma vez, ele também não teve interação. Ele só estava ali olhando para mim. Aqui agora, gente, foi talvez que eu ler primeiro. Certa noite, enquanto repousava em meu quarto, despertei subitamente. Foi então que, por meio da clara audiência, ouvi com total clareza diversas vozes entoando a oração do Pai Nosso. As palavras ecoavam com serenidade e devoção, envolvendo o ambiente com uma vibração de luz e proteção, tá? Eu também tenho alguns episódios de clara audiência, mas são bem assim difíceis de acontecer. De uns tempos para cá tem, tem aumentado um pouco, mas os de clarividência são bem mais, tá? Então, eu acordei ouvindo várias pessoas rezando o Pai Nosso. Eu não sei se elas estavam ali no meu quarto ou se eu acessei, né? Se eu acessei algum local ali e essas pessoas, não sei se eram encarnadas ou desencarnadas, porque eu não ouvi. Eu só ouvi um episódio de audiência, né? Só relembrando o que seria audiência, né? É a capacidade de ouvir som, vozes ou mensagens que não têm origem no plano físico, mas sim em outras dimensões, geralmente vindas de planos sutis ou espirituais. É uma forma de percepção extrasensorial, como a clarividência, mas voltada ao sentido da audição. Uma coisa que eu percebi, conforme a minha clarividência foi se desenvolvendo de maneira natural, a clareaudiência parece que vai também se desenvolvendo. Pelo menos dessa percepção que eu estou tendo. Podemos seguir. Se quiser falar, fica à vontade, tá, pessoal? Agora eu vou começar umas experiências mais abençoadas, vamos dizer assim. Em uma noite serena de minha adolescência, despertei no meio da madrugada ao notar uma intensa luz entrando pela janela do meu quarto.
Ao fixar o olhar nessa luz, vi o rosto de uma mulher se formar, irradiando paz, alegria e harmonia. Né? Então, eu estava dormindo, aí eu vi mais ou menos uma imagem assim, de uma forte luz entrando pela janela. E quando eu olhei naquela luz, né, fixei o olhar naquela luz, um rosto se formou ali. E, e o rosto que eu vi era bem parecido com isso aqui. O rosto que eu vi era assim, pessoal, bem parecido. Desse mesmo jeitinho, olhando, estava meio que um pouco sorrindo assim, e ficou ali um tempo, que olhando aquilo ali, e aí depois aquela luz foi ficando mais fraca, o rosto foi sumindo, com aquela luz, e então essa foi uma experiência bem. Não me perguntem quem seria, eu não sei, mas foi uma experiência bem legal que eu quis compartilhar com vocês. Próxima. Em uma noite silenciosa e repleta de sensações sutis, enquanto eu me submetia a uma cirurgia espiritual, elevei meu pensamento com humildade e pedi um sinal que confirmasse a presença da espiritualidade vinculada naquele momento sagrado. Tive uma oportunidade ali, eu estava fazendo uma cirurgia espiritual à distância, né? Na verdade, essas que a gente faz online, sabe? Que você envia um e-mail de determinada casa, né? Faz esses atendimentos online. Aí é marcado o dia e a hora, tudo certinho. E eu estava deitado ali, né? Tem que ficar deitadinho lá, tal, por um tempo, até a cirurgia se concretizar, né? Aí eu estava ali deitado, só que eu não estava sentindo nada. Estava tranquilo. Parecia que eu estava assim, não estava sentindo energia nenhuma, parecia que não tinha ninguém ali comigo, né? Eu sou bem sensível às energias, não, né? Aí eu pedi mentalmente, né? Eles poderiam afirmar, né, de alguma forma, que eles estavam ali comigo naquele momento, né? Aí na mesma hora, a clarividência se ativou, como se fosse, né, foi disponibilizada ali uma imagem que era bem parecida com essa. E na hora eu falei assim, nossa, Jesus, né? Eu pensei, aí depois eu fiquei bem quietinho, né, Gilberto? Falei, pô, eu não vou pedir mais nada, né? Depois de uma dessa, né? Tava duvidando aqui, né? E só lembrando, pessoal, nem sempre eu vejo com cor as imagens, tá? Às vezes aparece com cor, às vezes aparece sem cor, tá? Dessa vez eu vi sem cor, tá? Mas assim, o esboço da imagem, tudo era bem parecido com essa aqui que eu estou vendo aqui para você, né? Então eles projetaram, né, essa imagem, né, ali para mim. Então foi uma certeza que eu tive e eu fiquei muito feliz. Eu duro que essas demonstrações, desculpa, Fábio, eu duro que Falar, essas demonstrações é um tapa de luva de pelica na cara que a gente fica até sem vergonha, com vergonha da situação depois, né? fiz outra cirurgia, eu falei, nossa, não vou pedir mais. Depois dessa eu fiz, porque não era uma sessão só, foi 3 sessões em dias diferentes, né? Era uma vez por semana, agora que eu lembrei. Mas eu não pedi mais nada, né? Falei, depois dessa, né? Mas assim, não é que eu pedi porque eu estava duvidando, é porque eu gosto de ter as experiências, né? Eu lancei um pensamento ali, né? Eu falei, vai que, né? E aconteceu. Proporcionar essa experiência, né? Seguindo, na manhã em que acordei, e minha clarividência se ativou. Contemplei uma imensa cidade
onde uma intensa e radiante luz violeta com energia do solo se elevava ao céu, atravessando as camadas sutis da atmosfera até alcançar as estrelas. Isso foi uma das experiências de clarividência mais assim, significativas possível, né? Porque assim, a imagem que eu vi foi assim, bem parecida com essa. Só que o que aconteceu? Não me perguntem o que que era, tá, pessoal? Não sei. Às vezes eu acesso uma coisa que tem que explicar, né? E ninguém fala comigo também. Na hora, né? O que que seria? Eu acordei de manhã, sabe quando a gente acorda de manhã? Eu estava completamente lúcido, consciente, mas a gente fica na cama ali, com o olhinho um pouco fechado, né? Esperando dar a horinha para levantar. Eu estava ali, deitado na cama, e eu senti que o quarto sumiu. Não tinha mais quarto. Eu me sentia deitado na cama, eu senti o travesseiro, tudo bonitinho, mas sumiu o quarto. Na hora que eu me vi, tipo, uma cidade e uma luz, essa luz assim, subindo para cima, eu falei, onde que eu tô? O que que eu tô acessando? E o interessante é que no travesseiro eu virava minha cabeça para a direita e para a esquerda, e eu ia vendo a outra parte da cidade. Sabe assim, como você vai virando e você vai vendo o outro lado? E eu fiquei assim. E esse foi um dos episódios de clarividência que como que durou mais. E geralmente é muito rápido. Esse não. Fiquei ali, acho que uns 20 segundos ou menos, não sei. E eu achei aquilo muito interessante. E aquela luz subindo, na verdade, eu não sei se ela estava subindo ou estava descendo, mas eu fiquei assim, foi subindo. Gente, não me pergunte o que era, não me pergunte que cidade era essa, porque tinha prédios, tinha casa, porque nem aí, ó. Imagina isso. Estava à noite, né? Aí depois de um tempo a nuvem sumiu. Aí eu me vi no quarto, né? Novamente. Então vamos continuando. Novamente, né, em uma manhã de outono, ao despertar, percebi que minha clarividência havia se ativado mais uma vez. Em visão sutil, me vi dentro de um carro em movimento e ao longe, diante de mim, surgiu uma bela montanha imponente e serena no horizonte. Então a imagem que eu vi foi essa, bem parecida, tá? A montanha tinha gelo. Mesma coisa, acordei de manhã, aconteceu o mesmo processo. Eu estava dentro de um carro, eu estava no passageiro. Alguém estava dirigindo o carro, mas eu não virei a cabeça para ver quem estava dirigindo. Isso que eu achei muito interessante. A montanha à minha frente, eu fiquei observando. A gente estava numa pista e eu vi essa montanha lá no fundo. E eu fiquei olhando aqui e falei, cara, que lugar que é esse, cara? Onde que eu acessei? Né? Não sei se eu acessei alguma experiência passada minha, não sei, mas também foi uma experiência bem diferenciada, né? Que eu quis também relatar aqui para vocês. Estou lembrando que não é o Monte Fuji no Japão, porque eu pesquisei, tá? Que a montanha aí parece o Monte Fuji do Japão, mas a montanha, eu não consegui reproduzir a montanha da visão. Ela era um pouco mais assim, mais trabalhada, era mais alta, mas só para vocês terem uma noção. Continuando. Em uma noite calma e serena, ao me recolher em breve concentração antes de adormecer, vislumbrei diante de mim a manifestação de um hexagrama dourado, que surgiu radiante no silêncio da escuridão, como um sinal sagrado vindo das esferas sutis. Lembra que lá na definição de clarividência você também pode ver símbolo? Então, esse, na verdade, foi o único, na verdade, foi o segundo episódio que eu tive dos símbolos, né? Um hexagrama. Então, eu vi esse símbolo, tá? Ele ficou por alguns segundos, ele depois desapareceu, como de costume.
Eu também costumo fazer muitas limpezas energéticas aqui em casa, utilizando esse símbolo, tá? Acho que eu já falei isso para vocês, né? Eu gosto de utilizar dois símbolos, tanto o hexagrama quanto o pentagrama, no banimento, né? Tem uma técnica que eu faço para banimento das energias negativas, mas também serve para levar meu controle. Então, eu uso muito esses dois símbolos, porque deu certo para mim, mas sempre quando eu realizo essas práticas, eu sinto uma limpeza bem significativa no ambiente. E foi esse símbolo, desse jeitinho mesmo, dourado, brilhante, tá? Então, só para a gente entender, né? Então, qual seria o significado, né, do hexagrama? Em muitas tradições místicas, o hexagrama é visto como um símbolo de proteção espiritual e um canal de manifestação da energia divina. Ele representa o ponto de equilíbrio onde as forças cósmicas se encontram em harmonia. Tá? Então, o significado básico aqui do hexagrama que eu trouxe para vocês, tá bom? Próxima. Numa tarde silenciosa, enquanto meditava, percebi um fio dourado surgir do topo da minha cabeça, elevando-se suavemente em direção ao espaço, como se buscasse conexão com as estrelas distantes. Então, eu estava fazendo uma meditação e esse fio dourado apareceu no topo da minha cabeça, igual essa imagem aí, e ele não saía nem com reza brava, cara. Eu achava que eu tentava desconectar, pensar em outra coisa, focar mais na meditação que eu estava realizando ali, e esse fio não saía da minha mente. E eu olha, cara, ó, só quando eu acabei a meditação, que eu abri meus olhos, que eu me desconectei, vamos dizer assim, fui fazer os afazeres do dia a dia, eu senti que desapareceu da minha mente, mas foi bem interessante. E esse fio, ele subia até nas estrelas, cara, não sei. Foi assim, na verdade, eu acho que eu estava em conexão com alguma coisa, né? com esse fio. Mas foi bem legal, era um fio. Agora, pessoal, a partir daqui para frente, vai ser as minhas experiências com os Irmãos das Estrelas, tá? Na verdade, essas experiências elas começaram a acontecer no ano passado, do meio do ano passado para cá. Bom, porque antes eu nunca tive experiência nenhuma com os irmãos. Então vamos lá. Numa noite serena, enquanto me encontrava em uma breve meditação antes de dormir, minha clarividência se abriu de forma espontânea, então, e vivi de forma consciente meu primeiro contato com os irmãos das estrelas. Foi uma surpresa para mim, né? Eu senti a clarividência se ativar e na minha frente apareceu uma imagem que ficou por um tempo. Eu fiquei olhando e, sim, foi uma surpresa bem grande, porque eu nunca tinha tido uma experiência dessa forma. A imagem que apareceu para mim foi, sim, bem parecida com essa daqui. O olho era um pouco maior, tá? Mas era, assim, bem parecido. E, e uma energia boa. Eu senti uma energia boa. Né? Nossos irmãos aí experienciando em corpos, né, diferentes do nosso, mas todos nós, né, como eles, são possuidores da centelha divina, né? Ou seja, viemos da mesma fonte, né? Como eu sempre falo para vocês, somos todos um, né? Experienciando em diversas formas, vamos dizer assim, é diferente, mas temos a essência, né? Não se apaga jamais. Então, só relembrando, tem um episódio do Chico Xavier
Ele relata que ele teve uma experiência fora do corpo, em que ele foi levado por amigos espirituais para visitar uma base estelar em uma das luas. Nessa experiência, ele foi recebido por um comandante estelar. Não coloquei na íntegra aqui, tá? Vocês podem pesquisar, tem esse relato na internet, tá? Ou seja, ele teve um diálogo ali com aquele comandante e ficou a grande mensagem, né? Tanto para nós como para os filhos. E o grande ensinamento, né? Foi de que a vida no universo é vasta e interconectada. Os seres que nos visitam ou observam não têm interesse em dominar a Terra, mas em nos auxiliar a crescer e respeitar as leis universais, tá? Então foi nos ensinado, né, por muitos anos uma narrativa que muitos desses irmãos querem dominar, né, para que a gente tivesse medo. Quantos filmes já não foram feitos, onde esses irmãos, né, queriam destruir o planeta Terra, né? E na verdade não é nada disso. Eles só querem que a gente desperte a nossa consciência, para que a gente possa, de uma vez por todas, compreender que fazemos parte de uma grande família cósmica e que somos todos um. Eles só querem nos ensinar, eles só querem ter contato com a gente. Seguindo. Numa noite agradável, ao decidir entrar em estado meditativo e realizar uma profunda concentração, fui surpreendido ao abrir os olhos e ver diante de mim o rosto de um ser que estava sorrindo, irradiando amor e paz. Novamente, né, estava em meditação, só que isso aqui foi de olho aberto. Na hora que eu acabei a meditação, que eu abri o olho, estava na minha frente assim. Não me assustei, que a energia que me envolvia não era uma energia opressora, mas uma energia, como eu citei aqui, de amor e paz. Então ele era bem parecido com isso que eu falei para vocês anteriormente, só que ele estava sorrindo, né? Mais ou menos assim. Pessoal, eu já tive várias experiências com eles. Eu só estou trazendo duas aqui, mas eu não sei qual a raça que eles pertencem, né? Porque muitos são parecidos, né? Tem aqui no planeta Terra, né? Tem várias etnias aqui, né? Eu não sei se são da mesma, nem, mas esse ser ele apareceu na minha frente, no rosto, sorrindo para mim. Mas era muito grande. A cabeça dele assim. Eu olhei assim e falei, nossa, e eu fiquei impactado pela cena e depois isso foi bem rápido. Segundo, numa noite calma, ao me deitar para dormir, decidi realizar como uma breve concentração. À medida que meu chakra frontal pulsava em harmonia com a quietude ao redor, emergiu diante de mim o semblante de um ser felino de aparência humanoide, cuja presença irradiava não apenas seriedade, mas uma sabedoria que parecia ecoar das estrelas. Esse aqui foi muito interessante, gente. A figura que eu vi foi bem parecida com essa daqui. Interessante que ele tinha tipo esse pacote assim também, eu tentei reproduzir aí para vocês, tá? E eu achei bem interessante. Aí eu lembrei dos nossos irmãos de Sírios, né? Que a raça de segunda dimensão, vamos dizer assim, que mais se desenvolveu no planeta, né? Foram os felinos, né? Verdade. A mutação genética, onde almas tiveram a oportunidade de encarnar, vamos dizer assim, para experienciar em corpos físicos que hoje, né, conhecemos como
os sirianos, né? Como muitos chamam nossos irmãos felizes. Quando pedi aos irmãos das estrelas para conhecer minha origem estelar, senti uma vibração suave percorrer meu ser e a resposta me foi revelada não apenas como uma informação, mas como uma lembrança que despertava no fundo da alma. Um dia eu estava fazendo uma oração e eu pedi se eu poderia saber, ou se eles poderiam me mostrar algo relacionado à minha origem estelar. Aí eu fui dormir, aí aconteceu o mesmo processo, antes de eu dormir, é claro, né? Eu senti que a evidência se ativou e aconteceu o mesmo processo, onde o quarto sumiu e eu me vi no espaço e à minha frente tinha algo parecido com isso. Então, isso era como se fosse um sistema estelar, era tudo azul, sabe? Tinha um azul, tinha várias estrelas, tinha alguns planetas. Eu fiquei olhando para aquilo ali. E eu olhei no espaço, eu falei, nossa, aquilo ali me chamou muita atenção. Aí foi a primeira vez que eu emiti um pensamento e me veio a resposta. Eu falei assim, onde que eu estou? Aí uma voz falou assim na minha mente, Cassiopeia. Aí a visão sumiu, acordei, Cassiopeia. E depois eu fui logo, rapidinho, antes de eu ir trabalhar no computador, falei, cara, deixa eu pesquisar isso aqui. O que é Cassiopeia, né? Tinha ouvido falar, né? Aí, bom, né? Aí eu pesquisei, para vocês, constelação de Cassiopeia é uma constelação do hemisfério norte facilmente reconhecível por seu formato de um W ou M no céu. Ela foi nomeada em homenagem à rainha mitológica Cassiopeia da mitologia grega. Cassiopeia está entre 55 e 550 anos na Terra. Ou seja, né, para a gente chegar lá, a gente demora 55 anos ou até 550 anos. Por quê? Porque a constelação de Cassiopeia ela tem estrelas mais distantes que as outras. Umas estão muito distantes, outras estão mais perto. Então, por isso tem essa variação de distância nas localidades dentro da própria constelação de Cassiopeia. Né? Eu pesquisei mais um pouquinho. Ufólogos e espiritualistas acreditam que civilizações extraterrestres avançadas podem habitar sistemas dentro disso. Algumas canalizações mencionam os cassiopeianos, supostos seres interdimensionais que auxiliam no despertar da consciência humana. Tá? Bom, não, enfim, eu pedi. Eu não sei se foi válido, né, se foi isso mesmo que eu pedi, mas foi o que me veio, foi a visão que me foi me mostrada e foi a resposta que me foi dada quando eu perguntei onde que eu estava. E eles me falaram, mas se é ali uma possibilidade de estelar, não sei. Mas, se eu pedir, né, verdade? Rapidamente, na noite em que, por meio de um sonho vívido, eu matei. Ó, esse aqui, já estou terminando, tá, gente? Agora bem rápido. Aqui, na verdade, agora aqui já não foi bem um episódio de clarividência, mas foi um sonho vívido, um sonho assim, é bem real, né? Sabe aquele sonho que tem começo, meio, que é aquele sonho longo, que acontece por etapas ali, fluidamente? Então foi mais ou menos isso. Então, na noite em que, por meio de um sonho vívido e uma série de acontecimentos sincronizados, encontrei um irmão chamado Karen. Sua presença irradiava sabedoria e serenidade. Sua energia comunicava verdades, como se uma parte adormecida de mim finalmente se recordasse de algo sagrado e ancestral. Então, pessoal, que tem diferença de sonho e diferença de projeção da consciência. Eu acredito que isso sim foi uma projeção da consciência, porque depois eu comecei a sentir esse irmão em algumas oportunidades. Enfim, tem uma mensagem dele, depois eu coloquei aqui para vocês e vou ler essa mensagem para vocês.
tá? Então, meu sonho começou assim. Eu estava numa espécie, assim, de galpão, como se fosse assim, que estava de dia, tá, gente? Tinha uma escada, eu subi nessa escada e entrei pela porta desse galpão, né? Estava eu e mais uma pessoa, só que depois, na hora que eu entrei, essa pessoa não estava mais comigo, né? Eu abri a porta desse galpão, estava abandonado, eu andei por ele ali, mas imagina num sonho vívido, pessoal, era assim, era tudo muito real, sabe? Você podia pegar nas coisas, assim, sabe? Você podia sentir a hora que você estava mexendo na porta, sentir mesmo ali. Eu andei um pouco por esse galpão e me deparei com isso aqui, ó. É isso aí, um ovo, minha filha, assim, vocês estão vendo aí? Só era um pouquinho menor que isso aí. Eu cheguei perto e coloquei as minhas duas mãos, como se fosse essa imagem aí. Na hora que eu coloquei as minhas mãos, do nada, uma porta subiu e abriu uma porta ali. Ah, isso aqui não tinha emenda, não tinha nada, era liso. Eu falei, nossa, mas por que uma porta surgiu aqui? Tinha uma cadeira, tinha como se fosse vários mecanismos ali dentro. E uma voz feminina, você tem um GPS, falou assim, é, entre, vamos partir em alguns segundos. Aí eu percebi que aquilo era uma nave, só que ovoide. Eu entrei, aí eu não lembro, aí meio que sumiu, aí na hora que eu recobrei assim a consciência, vamos ver aqui, eu me vi numa cidade que era assim, ó, essa cidade, ela era imagine a cidade de São Paulo, ela era toda envolvida por uma cúpula, que nem vocês estão vendo aqui. A cidade inteira era envolvida por uma cúpula de vidro, né? Eu achei aquilo fantástico. Aí eu entrei dentro dessa cidade e era bem assim, ó, tinha a cúpula lá atrás, cheio de pessoas andando por lá, pessoas andando para um lado, para o outro. Eu achei interessante que era bem arborizada. Tinha, apesar dela ser um pouco turista, tinha muitas árvores, tinha, assim, tinha muito verde, né? Eu fiquei olhando aquilo ali e eu fiquei andando, e as pessoas nem se importavam comigo ali. Elas passavam por mim ali rápidas, estavam todas ocupadas, estava tudo muito rápido. Aí eu fui andando até que eu me deparei com um elevador, mais ou menos assim. Aí nessa hora eu falei assim, nossa, que bom que eu cheguei. Eu preciso falar com o cara que eu nunca sabia. Eu sabia quem que era, eu já conhecia a pessoa. Mas enfim, se você me perguntar agora, mas quem que é? Eu não vou saber, mas você eu sabia. Aí eu entrei no elevador e subi para cima. E quando eu cheguei lá, tinha um cara me esperando, ele era extremamente parecido com isso aqui. Só era um pouquinho mais magro. Cara, ele tava com uma roupa azulzinha igual essa, um pouco mais colada no corpo. Aquele símbolo ali do planeta Saturno, que eu não consegui, né? Saiu aquele símbolo ali, mas não era esse símbolo, tinha um símbolo, assim, uma geometria sagrada, assim, um desenho, de alguma coisa no peito dele ali. Ele era igualzinho, gente, o cabelo, o olho, o rosto, assim, um pouquinho mais largo. E ele tava ali me esperando, sorrindo. Era isso aí que vocês estão vendo. Eu lembrei, né, dos relatos, né, dos encontros, né, que as pessoas já tiveram aqui com os nórdicos, né, chamamos de nórdicos, né, os nossos irmãos pleiadianos, né. Enfim, eu me aproximei dele e teve um diálogo, mas esse diálogo eu não vou contar. A gente teve um diálogo ali, eu não sei por quanto tempo. Aí eu lembro que eu me despedi dele. Parecia que eu conheci ele já há 200 anos já. Não sei por quê. E entrei numa sala lateral.
Aí tinha um cara sentado na cadeira, eu perguntei assim para ele, nossa, tipo assim, ó, bem Star Trek mesmo. Aí eu perguntei assim para ele, qual que é a distância daqui para a Terra? Ele falou assim, 6 horas. Eu falei, nossa, 6 horas? Poxa, não é tão longe assim. E eu fiquei refletindo naquilo ali. Fiquei ali, nossa, mas não é tão longe assim, 6 horas de distância, fora da onde a gente está, até na planeta Terra. Falei, eu fiquei refletindo naquilo ali e, e o sonho se encerrou ali. E na hora que eu acordei, eu lembrava cada detalhe, tudo. Isso foi muito interessante, pessoal. Então, eu trouxe aqui para vocês. Então, aí, foi fantástico para mim, tá? E falando daquela nave formato, né? Eu preciso reparar rapidinho. Vou acelerar aqui, né? No experimento de San Diego, né? Fevereiro de 2013, observadores relataram ter visto um grande objeto em formato de ovo flutuando sobre San Diego, com luzes laranja brilhantes na base. O objeto teria se movido em direção aos observadores após a recente em Idaho, né, 2025, Estados Unidos abriu. Uma testemunha em Idaho relatou ter visto um objeto voador prateado e prateado, forma de ovo, sobrevoando rapidamente para o botijado, quando o objeto silencioso dos metros brilhantes, estimado entre 9 e 10. Vou pesquisar, né, pessoal? Poxa, eu tô maluco? Porque as naves que são apresentadas para a gente têm outro formato, né? E eu nunca tinha ouvido falar desse formato. Eu fui pesquisando por isso. Eu tô ficando maluco, né? Ou, né? Então, eu trouxe esses dois relatos aqui para vocês, né? E, por fim, né? Isso daqui foi em uma tranquila tarde de sábado, enquanto estava diante do meu notebook, esse que eu estou com vocês, senti um forte impulso interior para fechar os olhos e silenciar a mente. Logo percebi uma sutil movimentação energética no meu chakra frontal. Foi então que senti de forma clara e espontânea o chamado para começar a escrever uma mensagem que não parecia vir de mim, mas sim fluir de um lugar mais elevado. Eu trabalhei um tempo, né, na psicografia, quem não sabe, aí depois eu abandonei, tá? Só que nunca mais peguei. E nesse dia eu estava no computador fazendo alguma coisa e eu senti o meu chakra frontal fazer aquela movimentação energética. Eu senti uma energia no ver e veio uma, assim, um impulso muito grande. Sim, comece a escrever. Eu não pensei duas vezes. Eu abri aqui um Word aqui, fiquei e começou a vir. Comecei a escrever, 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 escrever. E eu vou trazer para vocês esta mensagem, tá? Acho que isso aqui aconteceu 2 semanas atrás, mais ou menos, ou uma semana, não vou lembrar. Então, pessoal, a mensagem que me veio, tá? Foi essa daqui. Cara, eu estava assim, né? Eu senti o chakra frontal, viu aquela movimentação energética, fechei meus olhos e comecei a escrever. Uma mensagem em questão foi essa daqui. Tá, foi no dia 24 do mês passado, né? Então me veio assim, ó, só lembrando que não tinha ninguém aqui comigo, que nem eu relatei ali. Era algo que estava vindo de outro lugar, né? Foi muito interessante. Então é mais ou menos, ficou assim, eu sou o Caramba, o conselho da Flor. A mensagem que trago é simples, porém de tamanha utilidade para toda a humanidade terrestre. Somos todos irmãos, filhos da fonte criadora. O que diferencia cada um de nós é somente a vestimenta biológica. Todos nós temos a mesma centelha divina. Os momentos atuais perdem a conexão com essa essência. Por muito tempo, esse conhecimento foi deturpado. Ilusões foram criadas para afastar cada um de vocês de buscarem a origem cósmica da alma. Mas é chegado o grande momento de despertar. Abram vossos corações para a verdade que se de vocês mesmos.
Momentos decisivos e importantes estão para acontecer no planeta Terra. O momento não é de temor ou desespero, mas sim de alegria. A era da luz e do amor se aproxima com a chegada do novo ciclo, e cabe cada um expandir esta luz divina que está no interior de vossa alma. Estamos auxiliando há tempos imemoriais a vossa vontade nesse processo coletivo. É o momento, e o momento é chegado para a grande vitória da luz. Com muita alegria e paz me despeço. Não é essa a mensagem do irmão em questão, que depois daquele sonho que aconteceu, acho que no ano passado, nunca mais me veio nada relacionado a ele, tá, gente? Foi recentemente que me veio assim, esse impulso, essa energia que me envolveu de conseguir passar, que era uma energia bem. Não tinha como se falar assim, ah, não vou escrever. Não tinha como. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês, tá? Do irmão, né, que se identifica como caramba, né? E no sonho eu conhecia ele, tá, gente? Mas se vocês me perguntar quem é, eu não vou saber explicar para vocês. É isso, tá? Então, pessoal, para finalizar o nosso estudo, eu linkei a clarividência com duas leis universais, né? A primeira é o princípio de fundamento, né? O universo é uma manifestação da mente universal. Tudo que existe, tudo foi pensado, idealizado, moldado na mente divina. Sendo assim, a mente é o meio através do qual a clarividência se manifesta. Não os olhos físicos. A visão clara ocorre na consciência no plano mental. A clarividência é a mente entrando em ressonância com outras mentes, formas, pensamentos ou campos de consciência. É o mental tocando o mental, através da lei da correspondência e da vibração. Inclusive, como o universo é mental, tudo que é visto clarividentemente é uma expressão de uma ideia viva de símbolos, formas e imagens que contém informação. Vibração. A clarividência é possível porque tudo vibra em diferentes níveis de frequência, inclusive os pensamentos e emoções, espíritos e realidades. Nosso corpo físico vibra numa faixa densa, enquanto nossos corpos sutis, mental, emocional e espiritual vibram em faixas mais elevadas. E, por fim, a clarividência se manifesta quando a consciência do observador eleva sua própria vibração, sintonizando-se com realidades que estão além da matéria densa. É como mudar a estação do rádio. A informação já está lá, mas só é percebida quando você entra na frequência correta. A clarividência é, portanto, um fenômeno vibracional de sintonia. Eu achei interessante, né? A informação já está lá. A gente só precisa acessar por uma estação de rádio. A informação está lá. E a gente tem que, dependendo do nosso padrão vibracional, a gente tem a capacidade de acessar essas informações, de ter contato com essas consciências, enfim. Com tudo que eu trouxe aqui para vocês nessa noite. Bom, pessoal, é isso. Essas são, não são todas, tá? Mas se eu fosse trazer todos aqui, ia dar uns 150 slides aí, pronto, né? Desculpem se algumas experiências foram bem repetitivas, ficou bem cansativo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Isso seja um incentivo para você, né? E quanto mais a gente realiza as transformações internas, né? Procurando ali, transformando em crenças limitantes, dogmas, enfim, mais a gente vai elevando o nosso padrão vibratório, mais a gente vai fazendo brilhar nossa luz. E é natural que esses contatos comecem a acontecer. A vibração do planeta está mudando. Não sei se vocês já estão sentindo isso.
todas as habilidades psíquicas, gente, a gente tem muita habilidade psíquica inata, que aos poucos elas vão começar a serem desenvolvidas naturalmente, porque assim vai ser no planeta de quinta dimensão. Né? Bom, falei demais, passei minhas palavras para o Gilberto, acho que passou um pouco da hora, mas acho que não foi muito, né? Pessoal, se vocês quiserem falar, se vocês gostaram, se vocês discordaram de alguma experiência, que nem eu disse, foram bem-vindo para mim, tá? Eu fiz trazer para você. Agora eu deixei com vocês, tudo bem? Fiquem à vontade. Pessoal, fiquem à vontade se alguém quiser falar alguma coisa, falar alguma experiência que aconteceu com vocês também. Quiser trazer um retorno, dar um retorno para o Fabinho sobre o que ele trouxe para nós também hoje, fiquem à vontade aí. Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bom, Beth. Essas experiências que você falou da catalepsia projetiva, já tive alguma delas. E algumas dessas outras que você relatou também, de quando a gente está naquela coisa entre o consciente e o inconsciente, se achar em outros lugares. sim. Eu achei 10 a aula hoje, porque me trouxe explicação para um monte de coisa que eu até então não tinha caído a ficha. Mas já tive situações e experiências bem semelhantes a essas. Achei muito legal. A aula para mim foi 10. Obrigado, Beth. Que bom que serviu, né, para vocês. Porque às vezes, né, a gente tem as experiências e às vezes a gente acaba guardando para a gente, que nem eu. Pessoal, tem experiências aqui que eu nunca contei para ninguém. Tem experiências aqui que eu contei para vocês que tem mais de 10 anos que eu guardei para mim. Não contei para ninguém, eu estou abrindo para vocês. Entendeu? Por que que eu quis trazer, fazer uma aulinha diferente? Porque às vezes vocês estão tendo experiências assim, e às vezes quando uma pessoa fala, poxa, a experiência que ele teve foi a mesma que eu tive, o que eu já tive, um parecido, né? Tem um complemento, né? Você fala assim, poxa, não estou ficando maluco então, né? Tem mais pessoas que têm parecido, né? Cada um tem um filtro, né? Cada um tem uma percepção, a gente sabe. Então eu abri para você experiências assim, bem pessoais, né? Tanto que eu demorei muito para fazer isso. Demorei uns 3 meses. Eu fui fazendo ele a conta-gotas, né? Escolhendo com todo cuidado, né? E, e é isso. Ninguém gostaria mais de falar. Ninguém aqui já teve alguma experiência com os irmãos da estrela? Seja uma meditação, seja lá um sono. Alguém aqui já teve? Ou já, enfim, alguma experiência parecida? Uma vez, isso eu já comentei com o Gilberto. Em 2019, a gente foi para Miami e para Orlando. E lá em Orlando tem o Museu da NASA. E ele é muito legal, tem coisa muito interessante. Então, assim, e tem um lugar que é tipo um cinema, 180 graus, né? Que a gente vai, aí a gente vai com aqueles óculos para cinema mesmo, 180 graus, Sim, e à medida que a gente está ali assistindo as imagens, eles vão colocando as imagens dos foguetes, se aprontando para partir para a Lua, ou para essas outras, essa exploração de outros lugares aí. sim, Então, a gente vai, eles vão passando a imagem e a gente está ali com aquele óculos, então a gente vai embarcando junto, né? Então sobe lá aquela plataforma imensa até chegar na entrada do foguete e tal, entra.
a gente senta nas cadeiras ali com eles, né? Fecha, então, não é uma simulação, é a apresentação do que é real, né? De como é mandar um foguete para a Lua ou para explorar Marte e outros lugares aí. Então, a gente vai vivendo a experiência, né? Então, é como se a gente estivesse embarcando junto nessa viagem. Aí o foguete sai, vai, sobe. A hora que o foguete saiu, assim, que ele saiu da atmosfera da Terra, que a gente estava no meio daquele. É o meio do nada, mas assim, aquele nada maravilhoso com esse tipo de imagem, aqui, essas coisas coloridas, aquele monte de estrela, de galáxia, de coisa assim, que a gente olha. Ele me deu uma emoção tão forte, tão forte. Na hora eu comecei a chorar, porque assim, eu tive a sensação de falar assim, ó, Deus está aqui junto comigo, do meu lado. A sensação que me veio foi assim, ó, Deus está aqui. Então, assim, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive sabe, de energia, de coisa boa e de sentimento, assim, que sem explicação. Bom, Beto, agradecemos pelo seu relato. Na verdade, né, Deus, né, a fonte criadora está em tudo e em todos, né, como a gente vem sempre estudando aqui. E, pessoal, não fiquem com medo desses irmãos. Muitos deles estão em roupagens físicas, né, diferentes da nossa, mas eles são possuidores da mesma essência, né, da mesma centelha divina. E digo para vocês, isso já foi avisado. Muitas pessoas estão tendo experiências assim, porque a frequência está mudando. Muitas habilidades psíquicas inatas estavam adormecidas vão começar a brotar, vão começar a pipocar. Então, quem estiver acompanhando a vibração do planeta, começar a realizar aí, né, vamos ver assim, as reformas internas necessárias, vai começar a ter. E se vocês tiverem, não fique com medo, que é maravilhoso. E mais cedo ou mais tarde, contato, ele vai ser disponibilizado para toda a humanidade. Contato que eu falo, gente, é contato físico. Vai chegar o momento desses irmãos descerem para cá, a gente ter esse contato, ter essa interação. Claro, no momento certo, no momento adequado, algumas coisas precisam acontecer. Lembra da mensagem do Taran? Que não é para a gente ter medo, para a gente ter alegria, né? A gente faz parte da transição planetária e uma das coisas que fazem parte dessa transição é que a humanidade, de uma vez por né, vão se entender, fazemos parte de uma família cósmica. Né? Então, isso vai ser um fato que já está caminhando para acontecer. E não tenham medo, pessoal, porque esses irmãos são maravilhosos, tá? Bom, então acho que é isso, né, Gilberto? Se alguém depois quiser dar algum feedback para o Gilberto, mandar uma mensagem depois ele passa, tá? Ou até mesmo colocar lá no grupo mesmo, pessoal. É, se vocês gostaram, se vocês acharam válido esse tipo de estudo, né? Quem sabe futuramente vai entrar uma parte 2, conforme for tendo as experiências, né? Mas desculpem pelo horário, tá, gente? Mas eu acredito que foi uma aula gostosa, uma aula bem legal. Eu trouxe bastante informações para vocês, tá? E tenho a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês terem ouvido as minhas experiências, tá bom? E, como eu disse, vocês não precisam acreditar em nada disso aqui, tá? Mas reflitam nelas, tá? Reflitam nelas e, e procurem também ter as próprias experiências, se abram, se permitam ter essas experiências, tá? E elas vão acontecer com vocês também. São experiências fantásticas que ajudam no despertar da consciência como tem me ajudado, tá bom? Então, pessoal, gratidão a todos. Muito obrigado pela presença e nos vemos aí na nossa próxima aula mensal. Pessoal, foi maravilhosa essa aula aí, muito conteúdo, muita experiência, né? Alguns, né? A Beth que falou um pouquinho, a Helene acredito, deva ter
precisado sair mais cedo, né? Falou um pouquinho também. Acredito que outras pessoas também tenham tido alguma experiência, porém, por causa de alguma vergonha, alguma coisa, acaba não falando, não dividindo conosco, mas a gente respeita a situação, o posicionamento de cada um. Mas é isso que acontece. Cada um deva ter tido algo parecido ou algo semelhante. E, enfim, nós só temos a agradecer, né, por tudo isso que acontece conosco, porque são formas de aprendizado, são formas de conhecimento e de elevação. Porque tudo isso tem um para quê em nossas vidas. Tá certo, pessoal? Então, gostaria de agradecer imensamente a todos vocês, a espiritualidade que esteve juntamente conosco, nos intuindo, nos esclarecendo e também nos protegendo nessa aula maravilhosa aí que o Fábio nos trouxe aí. Tá bom, pessoal? E só para encerrar a nossa aula de hoje, vamos fazer a prece de nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, e damos por encerrados os estudos dessa noite. Boa noite a todos, pessoal, e até o próximo encontro aí. Fiquem todos com Deus. Até. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até mais.